pensamento do coração. Às vezes a gente não fica com confusão dentro do coração da gente? Pois é, a palavra discerne isso. Amém? E tudo 0800. Não é? Tudo 0800. Amém? Shabbat Shalom. Nós estamos na Paraxá Vaiera e mostrou-se. É a quarta porção semanal, ano 5784. Estão ligados, hein? Essa Paraxá vai de Gênesis 18:1, a porção que o irmão leu, a 22:24, a Raftará é 2 Reis 4:1, a 37, e a porção da Nova Aliança, Berit e Hadashá, é Mateus 6:1 a 7:29. Amém? Eu vou falar de Bereshit. E eu quero começar comentando sobre o que Deus pergunta em Gênesis 18, versículo 17. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abrão o que faço? Com essa pergunta ou com essa declaração de Deus, ele quer nos afirmar que Abraão era temente a ele. Pois Deus olha para onde? Para o coração do homem. E Deus só revela seus conselhos e segredos a quem teme o seu nome. Senão ele não revela. Isso está lá, você pode ver no Salmo 25:14. O conselho do Senhor é para aqueles que o temem, e ele lhes faz saber o seu pacto. Então, certamente, uma coisa que Deus viu no coração de Abraão é o temor ao seu nome. Coisa que poucos têm, inclusive a palavra de Deus nos ensina que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você quer ser sábio, primeiro tema o grande nome do Senhor. E com essa afirmação ou questionamento, também o Senhor está chamando Abraão de, sabe de quê, gente? De profeta. Pois Deus não faz nada sem antes ter revelado seu segredo aos seus profetas. Veja em Amós 3, versículo 7, que diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado seus segredos aos profetas. Primeiro, Deus está dizendo que Abraão teme a ele. Segundo, está chamando ele de profeta. E o pai Abraão também é chamado de amigo de Deus. Três coisas: teme ao Senhor, é profeta de Deus e é amigo de Deus. Veja lá em Isaías 41:8. Porém tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo. Abraão é amigo de Deus. Abraão teme a Deus, Abraão é profeta de Deus e Abraão é amigo de Deus. E o interessante é que Yeshua também fala que só revela todas as coisas que ouviu do Pai a seus amigos. Quer ver? João 15:15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas chamei-vos amigos. Olha aí que coisa. Você é igual a Abraão. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Você sabia que você é amigo de Deus? Amém, meu irmão? Que coisa, hein? Então, Abraão é temente a Deus, guarda isso, profeta de Deus e amigo de Deus. E o interessante é que a amizade de Deus com o pai Abraão é extremamente profunda e íntima. Sabe por quê, meu irmão? Porque envolve amor. Óbvio, sabe por quê? Porque Deus é
1 João 4,8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então a amizade de Abraão com Deus é muito profunda, é íntima, porque envolve amor, porque Deus é amor. Logo, o relacionamento de Deus com Abraão é sobretudo de amor um pelo outro. Ó, você já tinha visto um relacionamento de Abraão assim? Com amor? E que o amor é um pelo outro? Hein? Pois está escrito para o homem, ó, amarás a Deus sobre todas as coisas. Nós fizemos isso no Shema, é verdade? Então, da parte do homem, ele tem que amar a Deus sobre tudo. Sobre pai, sobre mãe, sobre irmão, sobre filho, sobre trabalho, sobre a sua própria vida. Este é o amor que Deus quer de nós, que Abraão tem de Deus. Interessante, né? Isso é muito interessante. E olha, para Deus, para o homem está escrito isso. E para Deus está escrito o quê? Todo mundo conhece. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus vai provar então que se o amor de Abraão está na mesma intensidade do amor dele por Abraão. Então Deus dá um filho único para ele. E depois que o filho cresce, acho que faz por volta de 17 anos, ele faz o quê? Me dá seu filho em sacrifício. Logo depois que desmamou. Você nota que Abraão não fala nem com a esposa. Porque isso é um relacionamento de amor entre Abraão e Deus. Deus já ama o Abraão de tal maneira que vai dar o seu filho por amor a Abraão. Será que Abraão dá o seu único filho por amor a Deus? Abraão deu. O amor de Abraão foi provado. E foi aprovado. O seu amor será provado no dia a dia da sua vida. Seu amor por Deus. E será que ele será aprovado por Deus? Porque Abraão amou de tal maneira que entregou seu único filho a Deus. Assim como Deus amou o homem de tal maneira que entregou seu único filho por amor ao homem. Amor equivalente. Amor mútuo. Ó, você já tinha percebido isso, meu irmão? Isso é um amor mútuo, equivalente, igual. Interessante, o amor quer reciprocidade, em igualdade. Senão não é amor. E Deus foi provar Abraão. Você me ama mesmo, Abraão? Lembra de Yeshua e Pedro? Tu me amas? O relacionamento de Deus com o homem é de amor recíproco. Deus não quer só amar o homem, mas quer ser amado por você. E às vezes, você dá mais importância às coisas do mundo do que a Ele. Às vezes, você dá mais importância ao feriado do que a Deus. Às vezes, mas Rafael, eu não faço isso não. Faz sim. Faz sim. Porque às vezes o feriado cai no Shabat. E o Shabat é uma demonstração de amor e fé em Deus. Mas aí o feriado veio, e aí não, é justo eu ir para o feriado. É justo? É. Mas você demonstrou o quê? Hein? Que amou mais o seu feriado do que a Deus. Será que se Deus pedisse teu filho, tu faria como Abraão fez?
Hein? Porque Deus vai provar o teu amor por ele. Porque está escrito para o homem, amará a Deus sobre todas as coisas, assim como está escrito para Deus, amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho por amor daqueles que creem. Ele entregou seu filho. Então, ele quer um amor recíproco de nós. E às vezes o mais importante para você é a sua família. E Deus vem provando Abraão há muito tempo, porque ele falou, larga a tua parentela. É a primeira prova de amor, porque você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Mas tem gente que ama mais a filho do que a Deus, que ama mais a parentela do que a Deus, e acha justificável isso. Mas Deus conhece o que do homem? O seu coração. Não é à toa que Deus está falando com Abraão, larga a tua parentela. Tem gente que não consegue. Tem ou não tem? Tem uma dificuldade tremenda. Abraão pegou a sua mulher, o seu sobrinho Ló, e foi embora. E não é igual a hoje, que você pelo menos pode ligar, você pode ver pelo celular, não é verdade? Naquela época não ia ver mais, porque não sabia nem para que terra estava indo. Gente, é um amor profundo e amor mútuo, porque Deus fez o mesmo por ele. Olha que coisa. Por isso Deus estava com Abraão e em Abraão. Olha que coisa. Pois está escrito lá em 1 João 4,16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Então Deus andava com Abraão e em Abraão. A mesma coisa que aconteceu com Yeshua. Deus andava com Yeshua e em Yeshua. Por isso que a Bíblia diz que Deus estava em Yeshua se reconciliando com o mundo sem lhe imputar nenhum pecado. Porque Yeshua amava a Deus acima da vida dele. Porque ele foi lá clamar, pai, faça esse cara sair de mim. E o pai falou, não tem jeito não, filho. Se você não morrer, o Rafa vai dançar. O que ele fez? Então tá bom, Senhor. Seja feita o quê? A tua vontade. Isso é amor. Isso é amor. Isso é amor. Este amor entre Deus e Abraão é tão profundo que Deus vai garantir com absoluta certeza duas promessas a seu amigo Abraão. Você sabe qual é? Lá em Gênesis 18:18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e por meio dele serão benditas todas as nações da terra, Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. A primeira coisa que Deus está falando aqui. E que poderosa nação e grande nação é essa? Israel. Então Deus já está falando de Israel para Abraão. Porque Abraão é amigo dele. Então, Deus falou que não vai ocultar nada a Abraão, porque Abraão certamente será uma grande e poderosa nação. Aí você diz para mim, mas Israel não é grande, mas já é poderosa. E vai ser grande. Amém? Primeira promessa que Deus faz a Abraão. Então, é a nação de Israel que tem por direito a promessa de receber as bênçãos do pai Abraão. E no outro texto, e por meio dele, ele quem? De Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Essa é uma promessa de um segundo povo. Deus está prometendo que os gentios também seriam agregados a Israel para também receber a bênção dada por Deus a Abraão. Este povo hoje é chamado
igreja, a verdadeira, claro. Amém? Igreja idólatra não está agregado a isso. Amém? Veja em Gálatas 3:8. Ora, a Escritura, prevendo que havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Olha que coisa interessante. Paulo explicou muito bem isso, usando a figura da figueira para Israel e a do jambuzeiro para os gentios, que creram em Mashiach e Yeshua. Romanos 11:24. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. O que Paulo está falando aqui é o que Deus falou para Abraão lá atrás, da nação de Israel e dos gentios que iriam crer por meio de Abraão. Quem são esses? Igreja. Você percebeu que o primeiro homem na terra a saber os mistérios de Deus, que os gentios também seriam cordeiros, foi o pai Abraão? Foi o primeiro. Mas ninguém sabia disso. Mas Deus já estava o quê? Falando o quê? A boa nova para Abraão. E boa nova sabe o que é? Então, o primeiro ouviu o evangelho na terra foi Abraão. Deu para entender? Que bonitinho. Lá atrás, Abraão já sabia o que você está sabendo agora. E que muita gente ainda não entende. É o primeiro homem na terra a saber os mistérios de Deus, que os gentios também seriam co-herdeiros. Foi o pai Abraão. E que depois esta boa nova, ou seja, o evangelho, ficou oculta para as outras gerações, como o apóstolo Paulo explicou em Efésios. Você já percebeu o que ele fala? Efésios 6, de 4 a 6. Pelo que, quando lê, o segundo homem foi Paulo. Primeiro foi Abraão, o segundo foi Paulo a entender isso. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Yeshua, o qual noutros séculos não foi manifesto aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito nos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo. Com quem? Israel. Com Israel. Aqui não é Yeshua. É Israel. Eles pertencem ao mesmo corpo. Por isso que Paulo falou que o zambujeiro foi tirado do zambujeiro e colocado, enxertado na oliveira verdadeira. O mesmo corpo é com Israel. E participante da mesma promessa em quem? Em Mashiach. Pelo que? Evangelho. Evangelho é o quê? Boa nova. Então Deus já estava falando das boas novas lá em Abraão. E depois foi ocultado às gerações até Mashiach vir. E o primeiro homem a compreender foi Paulo. E no decorrer, Pedro, não é? Que teve que ir na casa do gentio. Então Deus foi revelando essa boa nova aos seus servos, os profetas. A boa nova que o pai Abraão recebeu de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz que inclusive é Mashiach que une em um só povo a grande e poderosa nação que o pai Abraão se tornaria e os gentios que iam crer, abençoado por meio também de Abraão. Veja em Efésios 2, 14 e 15, porque ele, Yeshua, é a nossa paz, o qual de ambos os povos, vou falar, a grande nação que Abraão se tornaria, Israel, e os gentios abençoados por meio de Abraão, a igreja. Ia tornar os dois em um só
povo. Quem faz esse trabalho aí? Dos dois povos, fez um. E derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contida em ordenança. Não foi Israel que recebeu a lei? E a lei não santificava Israel? Então, para que o gentio entrasse, quebrou, tirou-se o mandamento. Mas por que tirou o mandamento? Porque Israel quebrou o mandamento. E aí pôde trazer o gentio sem mandamento. Para quê? Nós vamos ver aqui, ó. Para criar em si mesmo dos dois povos um só homem, assim fazendo a paz. O primeiro passo é juntar os dois povos prometidos por Deus a Abraão, seu amigo, e tirar a inimizade dos dois, que foi gerada onde? No pecado. Para eles serem um. A igreja ainda não compreendeu isso até o dia de hoje. Para serem um. O segundo passo é torná-los um novo homem, uma nova criatura. E sabe para quê? Sabe para quê que nós temos que ser, tanto Israel quanto a igreja, sermos transformados numa nova criatura? Paulo vai responder para nós lá em Efésios 2,16. E pela cruz reconciliar ambos, os dois povos, ambos, com Deus, em um só corpo, tendo por ela e a cruz, matado a inimizade. Olha aí, ó. E isso tudo quem fez foi Yeshua, o Filho de Deus. Quero que você preste atenção, porque as Escrituras estão dizendo que ambos os povos prometidos por Deus a seu amigo Abraão, Israel e igreja, precisam ser reconciliados com Deus. Não é isso que está escrito? Todos dois. Por que eu preciso ser reconciliado com alguém? Porque me tornei inimigo deste alguém. Então, tanto Israel quanto aqueles que iriam crer por meio de Abraão se tornaram inimigos de Deus. Precisando de quê? De reconciliação. Ambos. É isso que está escrito aqui. É necessário reconciliar-se com Deus. E sabe por que isso? Romanos 3,23 neles. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, judeus e gentios. Depois disso tudo, Deus explica que tem escolhido Abraão para um grande ministério, gente. Deus não escolhe à toa, escolhe. Eu te escolhi porque te escolhi. Não, ele te escolhe por alguma razão. E olha o que fala Gênesis 18:19. Porque eu tenho escolhido, a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. Então Deus separou Abraão para quê? Não leu não, gente? Ó, porque eu tenho escolhido a fim de que ele ordene os seus filhos e a sua casa. Agora, qual é a diferença entre filhos e casa? Por que Deus está falando que Abraão vai ordenar a seus filhos e sua casa depois dele? Hein? Hã? Filho é aquele que vem por genear, mas nem todos que estão na casa são filhos, porque Abraão falou para Eleazar, o nascido em minha casa, Eleazar, não é meu filho. Então, aqueles que não são que são nascidos na casa de Abraão, mas não são filhos dele, é a igreja de Machia. Amém, meu irmão? Por isso Abraão faz o quê? Abraão faz o quê? Ordena seus filhos e sua casa. Para andar o quê? Hein?
para guardarem o caminho do Senhor, praticarem retidão e justiça. Foi para isso que Deus chamou Abraão. Primeiro diz Deus a Abraão, porque eu o tenho escolhido. É Deus quem escolheu a Abraão, e não Abraão a Deus. Deu para entender? Não foi Abraão que ficou lá, poxa, deve ter um Deus, deve ter um Deus, deve ter um Deus. Não foi. Inclusive, Abraão e seus pais eram pagãos. Mas Deus olhou o coração de Abraão e o chamou, porque Deus viu coisa boa lá. Porque eu tenho escolhido. É Deus quem escolhe a Abraão e não Abraão a Deus. E o pai Abraão foi escolhido para quê? A fim de que ele ordene seus filhos e sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça. Esse é o ministério. Ensinar os filhos e a sua casa o caminho do Senhor e a praticar retidão e justiça. E isso foi passado para a grande e poderosa nação que Abraão se tornou, o povo de Israel. Veja em Devarim 4, de 9 a 10, que nós falamos hoje. Então, somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que não te esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. O dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse, ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. Passou de Abraão para a grande nação que Abraão se tornou. Veja também em Devarim 6, de 6 a 7. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinará a teu filho, e delas falará, sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar. A gente não fala isso no Shema? Olha aí, ó. Tem que estar no teu coração e você precisa ensinar a seus filhos. E isso também é passado para aquele outro povo que creu por meio de Abraão, a igreja de Machia. Não é diferente. Nós fomos escolhidos e não escolhemos. Veja o que Yeshua diz em João 15 a 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dei fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedide ao Pai, ele vô-la conceda. Igualzinho a Abraão. Você não escolheu a Deus. Foi Ele que te escolheu. Rafael, por que eu? Depois você pergunta a Ele. Eu não sei, mas Ele te escolheu. Ele viu em teu coração algo e te chamou. Assim como fez com Abraão. Igualzinho, sem diferença nenhuma. Inclusive tem crente na igreja que parece Abraão. Abraão vai até levar susto quando olhar. Caramba, parece comigo a beça. Não é verdade? E as mulheres com Sara. Como parecem Sara? Porque foi Deus que escolheu. Yeshua está falando a mesma coisa. Veja também João 15, 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Não tente ser amado pelo mundo. Porque se você for amado pelo mundo, Deus não te amará. Porque Ele te escolheu para que o mundo te odeie. Porque tu não é mais deste mundo. Porque tu foste escolhido por Deus. Assim como o pai Abraão foi. Por isso o mundo te odeia. É normal que o mundo te odeie. Amém? Não fica querendo agradar as pessoas, não, porque você não vai conseguir. Se você tentar agradar o mundo, você vai entrar no mundo. Viu? E nós, como o pai Abraão, fomos escolhidos também
Para quê? Você quer ver para quê? A mesma coisa que para Abraão, Efésios 6,4. E vós, pais, não provoquei a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor, andar no caminho do Senhor. Inclusive, as referências bíblicas de Efésios 6,4 são as mesmas do pai Abraão, Gênesis 18,19. Porque eu tenho escolhido e sei que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Você pode colocar aqui no final, para que o Senhor faça vir sobre Rafael o que acerca dele tem falado. Você pode botar teu nome aqui. Porque Deus não falou que vai te dar vida eterna? E se você andar dessa maneira como Abraão andou, você receberá aquilo que Deus falou sobre você. E para os dois povos em Abraão, Deus ensina o Salmo 78, de 1 a 7. Escutai a minha lei, meu ensino, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. O que Yeshua fez? Abriu a boca, hein? Falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos nossos filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus o quê? A sua esperança. E se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus, para que eles, os nossos filhos, não coloquem esperança nas coisas dos homens, do mundo, mas coloquem a fé e sua esperança em Deus, que pode fazer todas as coisas. E nós temos que ensinar nossos filhos, pois foi Deus que criou o homem e que gerou Israel e a igreja de Yeshua por meio do pai Abraão. E ele quer nos ensinar que temos que começar a instruir nossos filhos no caminho da verdade e justiça, quando ainda meninos. Não tem que separar os meninos dos adultos. Tem que ensinar a verdade para eles. É isso que Deus quer dizer. E sabe por quê? Veja em Provérbios 22, 6. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Mas eu encontrei na igreja, separando os meninos e ensinando o Davizinho com um chapéuzinho de jornal, com uma espadinha desse tamanho na mão e um cavalo de pau debaixo da perna. Fala sério. Como é que você quer que o menino aprenda a verdade com isso, com coisa lúdica? Deus não mandou ensinar isso. Deus mandou ensinar a verdade e a justiça. Ah, mas eles não vão entender. Quem que criou eles? Foi você? Se Deus está dizendo que ensina o menino desde pequeno o caminho que deve andar e depois ele de envelhecer não se afastará, é ele quem sabe, não é você. Aí você quer trazer uma historinha lúdica e quer que o menino acredite. Ele começa a crescer e começa a olhar aquilo ali como uma historinha qualquer. Aí não faz diferença. Você pode falar da Branca de Neve e 7 anões, da vizinha com cavalinho de pau, pode falar de Noé com a girafa saindo com o pescoço para fora de um barquinho desse tamanho. Ele não é bobo. Ele vai olhar e vai falar, pô, isso é uma historinha boba, igual Adão e Eva, igual a Branca de Neve, e essas princesas aí que comeu maçã, não sei o quê, 7 anões.
Ele vai acreditar nisso, meu irmão. Você não largou a princesa, sei lá o quê, 7 anões? Branca de Neve, 7 anões? Você não largou? Você vai largar o Davizinho de chapéu de jornal também. Deus não mandou fazer isso. Deus mandou ensinar a verdade e a justiça. Porque uma hora ele compreende. A semente é lançada. Amém? Porque depois de grande, dificilmente, ou melhor dizendo, ele não se desviará do caminho. Isso é uma garantia que Deus está dando, ele não se desviará. Está se desviando porque nós não estamos fazendo como Deus mandou. Inclusive, a família de Timóteo, um judeu, filho na fé de Paulo, foi instruído desde sua infância nas Sagradas Escrituras. Ou seja, a família de Timóteo seguiu o que Deus mandou. Olha lá, ó, veja 2 Timóteo 3, 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Olha só, Paulo não está falando para ele largar a Torá, não, o Taná, não. Está falando para ele permanecer naquilo que ele aprendeu. E ele aprendeu o quê? Evangelho? Não. Torá, Taná, Salmos. Foi isso que ele aprendeu. E o que Paulo está falando? Permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem os tem aprendido, e que desde a infância sabes as sagradas letras. A infância de Timóteo, Yeshua estava vivo? Não. Então Timóteo, na sua infância, aprendeu o quê? Torá e Taná, as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação. Não é sábio para ganhar dinheiro, não é sábio para ser um excelente engenheiro, mas é sábio para quê? Alcançar a salvação pela fé em Yeshua HaMashiach. Olha que coisa, meu irmão, que Paulo está falando. Você aprende a Torá, o Taná, para se tornar sábio, para alcançar a salvação pela fé em Yeshua HaMashiach. Porque quando Paulo falou isso, eles estavam escrevendo os evangelhos. Não tinha escrito ainda. E como Abraão é temente a Deus, lembrando de novo, como Abraão é temente a Deus, é profeta de Deus e amigo de Deus, e certamente será uma nação grande e poderosa, e por meio de Abraão serão benditas todas as famílias da terra, então Deus não vai ocultar a Abraão o que faz na terra, e sim Deus vai revelar a seu amigo Abraão o juízo de destruição final que fará sobre Sodoma e Gomorra. Tudo isso que Deus falou de Abraão é para dizer a razão pela qual ele não esconde nada de Abraão, porque Abraão teme a ele, Abraão é amigo de Deus e é profeta de Deus, então Deus não esconde nada que vai fazer a Abraão. Inclusive, Deus desceu para trazer o juízo final sobre a cidade de Sodoma e Gomorra por causa do pecado deles. Ninguém sabia, mas Abraão já sabia que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque ele teme a Deus, é profeta de Deus e amigo de Deus. E o que quero que vocês entendam, meu irmão, sabe o que é? Você pensou que eu fosse falar de Abraão falando com o anjo lá, né? Mas eu não vou falar disso não. Olha só, eu quero que vocês entendam é que da mesma maneira que Deus revelou ao seu amigo Abraão o juízo final sobre Sodoma e Gomorra, e se da mesma forma com Abraão nós também tememos a Deus e somos amigos de Deus, como o próprio Yeshua falou, eu vou lembrar vocês, já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Então, meu irmão, nós, a igreja de Yeshua, também Deus não oculta o que faz na terra. Só nós sabemos o que Deus vai fazer na terra. Porque nós somos o quê? Amigos
de Deus por meio de Yeshua como Abraão. Então, como Deus revelou juízo final ao pai Abraão, também nos revela o juízo final sobre a humanidade por causa de seus pecados. Quer ver? Em Apocalipse 1:1, revelação de Yeshua HaMashiach, que ele recebeu de Yud-Heh-Vav-Heh, o Pai, lhe deu para mostrar aos seus servos, quem são os servos? Nós. As coisas que brevemente devem acontecer, e enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João. Yeshua falou assim, olha, presta atenção, eu já não chamo vós mais servos, porque servo não sabe o que o Senhor faz, mas vos chamei amigo, porque tudo aquilo que o Pai me falou vos entreguei. Mas aqui em Apocalipse Deus está chamando nós de servos, porque ainda tinha uma coisa que Deus fará na terra que ainda não tinha sido revelado para nós, que é o juízo final sobre toda a terra, que foi entregue a Yeshua pelo Pai, e Yeshua entregou o anjo, e o anjo notificou a João, e João notificou a nós. A mesma coisa que aconteceu com o pai Abraão. Então agora, você já sabe o que Deus fará como juízo final sobre as nações na terra por causa de seus pecados. Você sabe, mas o mundo não sabe disso. Abraão sabia da destruição de Sodoma e Gomorra, mas o mundo não sabia. Nem Sodoma e Gomorra sabiam. Você agora sabe da destruição da terra que virá da parte de Deus, mas as nações não sabem e não creem, mas você já sabe, porque agora você não é chamado mais servo, mas amigo de Deus, porque você sabe tudo o que Deus fará sobre a face da terra. Igualzinho a Abraão. Então Deus está te chamando, está dizendo que você teme a Ele, que você é profeta dEle e que você é amigo dEle. Amém? Shabbat Shalom.